a Andréa Mongeló, a Bianca Chiasa, a Eneida Braga, a Giselda Endres, a Janete Dócolas, a Luísa Dalconte, a Renata Birk e a Silvana Renzi. Passo a palavra, então, para a Eneida, que vai ser a primeira, né, a começar, então, dar início a essa nossa roda de conversa. É assim que o grupo, né, nomeou, né, a nossa sistemática de hoje, como uma roda de conversa. Eneida, então, a palavra está contigo. Obrigada, Débora. Espero que me ouçam bem, está uma chuva bem forte agora, fazendo um barulhão aqui no telhado. Mas é uma noite muito especial essa, onde nós, do grupo de investigação da SIG, que estuda os movimentos do racismo, podemos estar com vocês, compartilhando um pouco do que tem sido o nosso trabalho. Eu vou falar muito brevemente, nós combinamos de cada uma de nós falar um pouco sobre seus impactos, né, com o trabalho que a gente tem feito até aqui, e depois a gente poder abrir para conversar. Pensamos em transmitir esses impactos para que vocês também se desacomodem e se perturbem tanto quanto nós. Nos inícios de 2021, apesar de eu ser uma das pessoas que pouco tinha estudado sobre o tema, me encorajei a criar e ser articuladora desse grupo. Considerei que ele precisava acontecer de forma urgente e dentro da nossa instituição de psicanálise, dentro da SIG. De forma urgente, porque o primeiro impacto foi, evidentemente, o reconhecimento do racismo em mim. Ao final do ano passado, através de uma pergunta postada por alguém no Twitter, o que você faria se o racismo no Brasil acabasse hoje? Me vi intrigada e surpresa com as respostas. Eu usaria o capuz dos meus casacos. Eu sairia na rua de chinelo. Eu andaria com as mãos nos bolsos. Desse impacto, até o pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro foi automático. Lá, ela nos diz, lembrando Grada Quilomba, aí uma citaçãozinha dela, tá? O racismo é uma problemática branca. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos. Isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava o tratamento de seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares onde pessoas negras não costumam acessar. Esse foi, então, o motivo da criação desse grupo de estudos, movido, entre tantos desafios, por esse de desvelar também o racismo presente nessa e em todas as instituições psicanalíticas, para que, ao reconhecê-lo, nos responsabilizemos todas, todos por ele. Felizmente, nos unimos em diferentes momentos do estudo de cada uma, o que nos traz, no grupo, uma heterogeneidade muito construtiva. A todo momento,
em nosso percurso de leituras e discussões, nos perguntamos: por que esses textos, esses autores, não chegaram antes ao nosso conhecimento? Por que em uma graduação de psicologia, em um país predominantemente negro, Neuza Santos Souza não é considerada uma autora de referência? Por que as formações analíticas fecham os olhos a Bell Hooks, Frantz Fanon e tantos outros? A todo momento, também, tropeçamos no racismo que emerge de nós, no uso de palavras, expressões, às vezes perspectivas equivocadas por nossos privilégios. Nós, que tanto nos treinamos para escutar o outro, nos damos conta de que nossa escuta se dá dentro de uma bolha. A bolha da branquitude, dentro da qual sempre nos sentimos até então seguros e confortáveis. Vemos que muitos ainda se recusam, mesmo de forma inconsciente, a escutar e reconhecer o racismo em si próprios. Não reconhecer o racismo é já racismo, sabemos. Esse é, então, no meu entendimento, nosso desafio como psicanalistas, em relação a esse tema. Viabilizar transformações necessárias em nossos grupos, trabalhar essas negativas e invisibilidades, lutar contra a tendência à particularização, como se o racismo fosse questão dos negros ou de grupos como esse que se ocupam de estudar o tema. Isso criaria uma espécie de núcleo dentro das instituições, retirando dos demais membros essa mesma responsabilidade. Enfim, o desafio de escutar e fazer escutar as dores do nosso tempo para além do conforto dos nossos territórios, nos impactando e nos perturbando com uma violência que parece que nunca vai ter fim. Passo a palavra para a Giselda. Bem, boa noite. Me ouvem? Bom, eu dei um título assim para que eu escrevi, não sei se ficou escrito o que eu gostaria, né? Mas então, Memórias de um grupo de psicanalistas descolonizando o racismo em nós. A possibilidade de participar do grupo de investigação sobre racismo e desigualdades na SIG me foi muito feliz, visto que o tema já vinha suscitando perguntas na vida e na praxis psicanalítica. A experiência, então, percorrida nas leituras e conversas ressoou por momentos de forma intensa e perturbadora. A escravidão sequestrou milhões de homens e mulheres de seus locais de origem, impondo-lhes situações de extrema violência e desumanização. Deparar-se com os testemunhos da colonização e da escravatura e os efeitos devastadores desse período traumático fez observar o quão distante passamos por essa história. Me fez perguntar sobre o que vem sendo transmitido dessa história, que memórias foram constituídas desse passado, visto que a repetição do racismo segue se reproduzindo de forma intensa e cruel na atualidade. O mal-estar se fez presente e percebo o quanto o racismo está interiorizado em mim e em nós. E assim, por vezes, indignação, revolta, culpa, vergonha. Experiencio que não ficamos alheios aos seus efeitos, constatando o racismo como constituinte e estruturante da sociedade brasileira. Nesse desenterrar da memória, encontramos testemunhos que nos impulsionaram a pensar. Um destes trata-se de Grada Quilomba, psicanalista portuguesa, que em seu livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo no Cotidiano, de 2008, dá testemunhos do racismo e nos diz que
que escreve para construir uma linguagem própria. No seu processo de pesquisa e escrita, colhe achados importantes, referindo que um processo de conscientização sobre o racismo exige um trabalho psíquico intenso, que passa pelo coletivo. Nos diz, é um percurso de uma conscientização coletiva, no qual a pessoa branca se torna capaz de ouvir e que envolve estados de negação, de culpa, vergonha, reconhecimento e, por fim, reparação. Tratando-se de um percurso de responsabilização para criar configurações de poder e de reconhecimento. Neste sentido, o grupo de investigação torna-se um lugar de trabalho psíquico, nos implicando de diferentes maneiras. O livro de Quilomba é um testemunho do racismo cotidiano da atualidade. Nos traz que em Lisboa, durante a graduação em psicologia, experienciou anos de prolongado isolamento, sendo a única estudante negra no departamento de psicologia clínica e psicanálise. Quando trabalhou em um hospital, foi confundida com a senhora da limpeza. Pessoas se negaram a ser atendidas pela mesma, bem como ficar a sós na mesma sala. Nos esclarece que na Alemanha, país em que fez seu doutorado, também passou por várias situações de racismo que perpassam desde a solicitação de diversos documentos não exigidos antes do edital de ingresso, solicitações em cima da hora, entrevistas onde era questionada sobre se realmente era aquilo que desejava. Nos acessos ao campus, foi interceptada várias vezes com solicitações de identificação. Foi parada por pessoas que lhe perguntavam de onde era sua cor, trazia a marca da diferença e de significantes inculcados na cultura. Experiencia nesta mudança de culturas o racismo cotidiano na Alemanha, porém percebe que havia uma pequena diferença, que considera importante de ressaltar para a nossa reflexão. Constatou que o racismo na Alemanha provocava culpa e vergonha. Explica que essas expressões decorrentes do trabalho psíquico coletivo do povo alemão acerca da conscientização sobre o horror do Holocausto. Na Alemanha, encontrou pensadores que pôde se juntar e discutir ferrenhamente o racismo, conhecer outras pessoas, grupo de pessoas negras e construir um lugar de pertencimento e de linguagem. Já em Portugal, encontrava o mecanismo da negação do racismo e, por vezes, a glorificação da época colonial. Nesse sentido, as manifestações de negação parecem ser também um mecanismo hegemônico na sociedade brasileira, visto o mito da democracia racial imaginariamente referido ao Brasil. A experiência de tornar-se sujeito e de construção de uma nova linguagem para a Grada Quilomba deu-se num processo de sustentação coletiva, onde pôde pertencer, conversar, criar pensamentos e palavras diante do trauma do racismo reatualizado no cotidiano. Assim nos diz: uma sociedade que vive na negação não permite que novas linguagens sejam criadas. Assim, inspirada nas elaborações de Grada Quilombo, espero que possamos, enquanto psicanalistas, criar novas linguagens a respeito do racismo. Era isso, então. Obrigada. Agora, Renata. Olá, boa noite a todos e a todas. Bom, eu inicio com uma citação da Grada Quilomba, onde ela faz a ressalva de que o racismo deve ser tomado não como uma questão moral, mas como um processo psicológico que demanda trabalho. Ela nos diz que, ao invés de o sujeito branco se fazer a pergunta, sou racista? Deve perguntar-se, como eu posso desmantelar o meu próprio racismo? Reparem que é uma pergunta que sugere a necessidade não de perguntar-se sobre ser ou não racista, mas de admitir-se racista, como um ponto de partida. É por isso que eu não poderia falar hoje de outra coisa que não fosse meu próprio racismo.
Sendo assim, pensei e organizei a minha fala numa espécie de relato pessoal da minha experiência com o grupo, entrelaçando com o levantamento de algumas questões teóricas. Quando eu tomei conhecimento do grupo de investigação, que aqui vos falo hoje, eu já andava me sentindo convocada pelo tema, ao mesmo tempo em que me questionava se esse era um lugar de fala que eu podia ocupar. Ao longo dos nossos estudos, eu fui respondida e reconvocada por Bell Hooks, quando no livro Olhares Negros, Raça e Representação, ela diz: nós realmente precisamos estar dispostos a reconhecer que indivíduos com muitos privilégios, que não são injustiçados de modo algum, são capazes de trabalhar em favor dos oprimidos por meio de escolhas políticas. Tal solidariedade não precisa estar embasada na experiência compartilhada. Pode estar enraizada no entendimento ético e político do racismo e da rejeição à dominação de alguém. Além disso, reforça que todos têm a escolha de ser ativamente antirracista, de forma a assumir para si uma posição de responsabilidade. Aí eu entendi que uma forma de assumir a minha parte era, num primeiro momento, usar-me da palavra como conhecimento e desalienação por meio dos nossos estudos, e da palavra como aposta em uma potência transformadora, quando utilizo-me desse lugar de privilégio, que é poder falar e ser escutado. Pois bem, então eu entrei em contato com uma colega do grupo, que foi a Andrea, demonstrei o meu interesse em fazer parte. Ela me acolheu e me passou a referência do livro que estava sendo estudado naquele momento. O livro se chamava Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da autora Grada Colombo. Quando vi o título, fui capturada pela palavra memória e imaginei se tratar de cenas cotidianas de um racismo vivido num contexto de escravidão. Mas não, eu me equivoquei. E como vocês sabem, os equívocos são caros à psicanálise, na medida em que revelam algo de uma verdade inconsciente. O livro, na verdade, se trata de cenas contemporâneas. Nas palavras da própria autora, é um escrito que busca exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano, como foi dito a ela por mulheres negras, baseada em relatos subjetivos, autopercepções e narrativas bibliográficas. Estamos falando em nosso próprio nome e sobre a nossa realidade, a partir da nossa perspectiva, que tem sido calada por muito tempo. É por isso que começo esse livro lembrando do passado, a fim de entender o presente, e crio um diálogo constante entre ambos, já que o racismo cotidiano incorpora uma cronologia que é atemporal. A temporalidade, esse é o ponto. E foi nessa encruzilhada entre passado e presente que eu me perdi. Foi o meu racismo, atravessado por uma posição de negação de uma realidade colonial constantemente recolocada em cena, que me fez cometer o equívoco. Eu elegi duas cenas cotidianas que foram bem marcantes para mim, para compartilhar com vocês, e elas foram marcantes não pela intensidade da cena em si, mas pela minha possibilidade de olhar. Na primeira, então, eu estava passando numa avenida aqui em Canoas, que possui um canteiro central largo, e nesse canteiro tem praças, pistas de skate, entre outros espaços de lazer comumente ocupados por pessoas brancas, moradores locais. O único sujeito negro nessa cena estava sendo abordado violentamente pela polícia. Me deparei com a imagem de dois policiais em sua frente, de armas apontadas para ele. Ele já estava sem camisa, pois havia obedecido a ordem de tirá-lo. Era um jovem negro nu, diante de duas armas apontadas para o seu corpo. A segunda cena foi num passeio em família. Estávamos de carro com destino à zona norte de Porto Alegre. O GPS recalculou a rota por um caminho com menos trânsito, o que nos colocou a passar por bairros mais periféricos da cidade.
E lá estavam os sujeitos negros que eu não vejo todos os dias naquela que é a minha rota. No bairro onde eu moro, quase não residem negros, sendo que, segundo dados do IBGE, do último censo, os negros e pardos eram a maioria da população brasileira, somando quase 54%. Mas na parcela do 1% mais rico, 79% são brancos. Escolhi essas cenas, pois entendo que nelas podemos ver o retrato do racismo, poder e desigualdade, numa mistura que aponta para uma linha silenciosa e invisível, para quem não quer, para quem não pode ver, de um separatismo entre os sujeitos pretos e brancos. Para finalizar, eu escolhi uma fala da Bell Hooks, onde ela diz: as próprias desculpas a partir de uma ideia de homogeneidade cultural que impedem a nomeação do racismo e seu impacto desumanizante e opressor são racismo. O racismo não é opressor porque as pessoas brancas têm sentimentos preconceituosos em relação aos negros, mas porque é um sistema que promove submissão e dominação. Sendo assim, precisamos recalcular a rota. Passo a palavra para a Silvana. Então, bom, o tema do racismo, agora a Renata me convocou, vou fugir um pouquinho do meu escrito. O tema do racismo me toma desde a minha infância. Eu me criei numa vila do BNH e quem acessava esse financiamento, em grande parte, eram as famílias negras, né? Então, eu me criei com essa inquietação sobre o tratamento diferente, inclusive entre as crianças, né? Eu, inclusive, escrevi um conto que está numa coletânea da Academia de Letras dos municípios do Rio Grande do Sul, que conta um pouco dessa parte da minha infância, que chama O Fogo que Apagou as Diferenças. Então, isso é um tema que me toma desde muito cedo, né, de amigos muito queridos que eu vi sofrendo. Mas eu vou para o meu texto aqui, e eu me perguntava por onde eu vou começar a minha parte, ou dar andamento, porque a gente não se conversou sobre o que cada uma ia trazer. Isso é muito inquietante, então algumas coisas eu imaginei que iam se repetir. E aí eu pensei como dar andamento pela arte. Então eu começo pela letra de uma música de 1968, tempo da minha infância, de Ataúfo Alves, chamada Mulata Assanhada, que dizia assim: ai, mulata assanhada, ai, meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão, eu comprava essa mulata e prendia no meu coração, e depois a pretoria é quem resolvia a questão. A música, racista e sexista, não é das piores no quesito, mas foi cantada por Elza Soares, mulher preta, a mesma que em 2002 gravou A Carne, que fez mais sucesso recentemente. A Carne diz: a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos, que fez e faz história, segurando esse país no braço, só cego que não vê. Lembrando do ditado popular que o pior cego é o que não quer ver. A partir da compreensão do conceito de lugar de fala, que eu li através da Djamila, falar sobre o sofrimento da população negra, sendo eu branca, indisfarçavelmente branca, só me é possível teoricamente. Falar do racismo e de seu lugar estruturante da nossa cultura é possível desde muitos lugares. Como cidadã, sujeito dessa mesma cultura, como mulher, parte dos grupos de minorias, sendo psicanalista, categoria forjada por tais valores também. O racismo anda de mãos dadas com o sexismo, com a LGBTQIA+fobia, e os lugares que ocupo, e tantos outros preconceitos, né, contra minorias. E os lugares que ocupo me colocam tanto no lugar de minoria, como de perpetuação da segregação.
Pensei de tantas leituras e escutas que a gente vem, né, se ocupando, e em destacar alguns itens que me tomaram, que talvez possam servir de estímulos à discussão de hoje. Vivemos em um país onde a segregação é explícita, mas o racismo segue sendo denegado. País no qual, segundo Luiz Eduardo Soares, que recentemente nos visitou aqui na SIG, numa grande noite, o genocídio, ou eu diria etnocídio, né, de negros, é parte de uma política de extermínio e a violência tem um papel claramente higienista. Existe, então, um projeto eugenista, o que explica o Brasil ser um país que mais mata negros diariamente do que qualquer outro cidadão, sem tomar nenhuma medida efetiva contra isso. Os assassinatos de negros em 10 anos aumentaram 11,5% e de não negros caíram 12,9% no mesmo período. Pergunto-me, enquanto psicanalista, matar o corpo não é a única maneira de morte. Então, quando não tomamos medidas contra a perpetuação da estruturação racista, seja no âmbito social ou mesmo no nosso meio profissional, estamos também matando subjetividades negras? Pergunto-me, o quanto a máscara da escrava Anastácia, que nos marcou tanto, a gente discutiu muito em torno daquela máscara, né, que a Grada nos oferece, né? Segue simbolicamente calando, segregando e condenando ao silenciamento os herdeiros do legado de miséria dos escravizados? Grada Quilomba cita, no mesmo livro, né, que as gurias citaram, de um discurso do historiador Paul Gilroy, 5 mecanismos distintos de defesa do ego pelos quais o sujeito branco passa para sair da cegueira sobre o racismo e se tornar consciente de sua condição de perpetuador do mesmo. Isso já foi falado, mas eu vou citar de novo. A negação, a culpa, a vergonha, o reconhecimento e, por fim, enfim, chegaríamos à reparação. A reparação talvez passe pela máxima aristotélica de que a sociedade precisa tratar desigualmente os desiguais para que promova a efetiva igualdade. Daí o valor das cotas e das políticas públicas. O racismo nos é dado na mamadeira. Alguém falou que é o machismo, eu digo que o racismo vai junto. E nem Elza Soares foi poupada dele. Precisou desconstruí-lo. Desconstruí-lo é tarefa social, mas é trabalho individual também. Mas em qual dos estágios acima está o Brasil? Um país que tem à frente da Fundação Palmares, instituição tão cara à causa da negritude, a pessoa de Sérgio Camargo, que se auto-intitula o terror dos afro-mimizentos e da negrada vitimista, numa clara negação de um passado de 4 séculos de tráfico e escravização de pessoas pretas. É um país que confirma seu estado de exceção e está claramente em estado insistente de negação. Então, a gente está na primeira etapa. Então, eu me ocupo de Neuza Santos Souza, para terminar, para pensarmos sobre essas pessoas que habitam um corpo que não consegue ser absolvido do sofrimento que inflige ao sujeito. Um corpo perseguido, odiado, visto como foco permanente de ameaça de morte e dor. Um corpo, eu diria, que chega antes do sujeito, o define e o condena, pois bala perdida no nosso país tem alvo certo. Quando escuto, e não é raro eu escutar, a máxima de que bandido bom é bandido morto, sempre pergunto e não me furto de perguntar. Qual bandido? É sempre do preto que desviamos na rua e é sempre a festa do preto que é invadida pela polícia. Por mais que saibamos que em festas brancas, drogas pesadas são servidas na bandeja por garçons de gravata borboleta. Depois de 30 milhões de brasileiros subirem de patamar e literalmente saírem da miséria, e sabe-se que pobre e preto são sinônimos no nosso país, através de políticas públicas chamadas insistentemente de migalhas da Casa Grande pelas elites revoltadas, as Carolinas Marias de Jesus
estão de volta à fila do osso nos grandes frigoríficos, para ter algum sabor na sopa de água e sal, que tentarão cozinhar no fogo de chão, feito de galhos e papelão, catados pelas ruas, para servir algo às suas pequenas Veras Eunice. Estamos na negação diária. Precisamos parar de negar a história e a verdade, assumir nossa culpa, criar vergonha na cara e fazer esse reconhecimento para só então chegarmos à reparação individual, social e profissional. Passo a palavra a Bianca. Obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder estar aqui falando hoje com vocês, ainda mais acompanhada dessas colegas de estudo e de tantas trocas, né? Eu vou iniciar a minha fala a respeito desse assunto, né, do racismo que a gente está falando, mas um ponto em especial, quero salientar esse ponto que me chamou muito a atenção e que, para mim, é muito caro. Assim. Eu quero falar com vocês hoje sobre o racismo nas academias e nos espaços de produção de ciência. E, para isso, como um start na nossa conversa, eu vou pegar emprestado um parágrafo da Grada Quilomba, que a gente falou tanto, né? E que do mesmo livro que as gurias falaram, que é esse aqui, e que é uma artista interdisciplinar, escritora e teórica negra, né, da psicologia e psicanálise. E dentro do capítulo intitulado Quem Pode Falar, ela diz o seguinte, ela diz assim, somos capturados em uma ordem violenta colonial. Nesse sentido, a academia não é um espaço neutro, nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição. É também um espaço de violência. E ela grifa essa palavra, né, da violência. E quando eu li essa parte do texto, me inquietou, porque é me deparar com esse racismo de fato estrutural que a gente tanto está falando, né? E que espalha esses braços e tentáculos, né, por onde passa. Um racismo que deposita e acomoda essas raízes nos lugares mais íntimos da minha circulação também, e do meu cotidiano, né? De espaços que, em teoria, eu acreditava ser espaços, como ela disse, né? Neutros e de conhecimento, de sabedoria. Até eu me dar de cara com o fato de que o centro acadêmico não é um espaço neutro, né? É um espaço branco, e isso a Grada fala nesse capítulo. E ela vai tecendo toda uma argumentação, né, em torno disso e nos trazendo, né, nos fazendo pensar que existe uma hierarquia, né, uma hierarquia violenta, como ela fala, né, que determina quem pode falar. E aí ela nos lembra que não é que não possa falar porque não tenha voz, porque não saiba articular palavras, né? Mas que existe um aprisionamento aí, né? Não é uma hierarquia feita pelo acaso, não é uma hierarquia que simplesmente se dá de uma forma inesperada, né? É uma hierarquia ativamente construída, né? Que determina os locais de cada uma das pessoas que tenta ingressar aí, né? Ela vai nos falando que quando
eles falam, e quando ela usa o eles, né, são as pessoas brancas, né, eles e elas, é científico, mas que quando nós falamos, e aí esse nós, ela se refere às pessoas negras, é acientífico, né, e nos traz, assim, algumas frases que ela escuta, né, de que você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, é muito pessoal, muito emocional, muito específica, né? Esses são fatos objetivos e bom, esses comentários funcionam como uma máscara, né? Que a Silvana falava da Anastácia, né? Uma máscara que silencia essas vozes quando elas tentam falar, né? Silenciam essas vozes quando há esse movimento de teorizar, de construir, né, as próprias narrativas também, né? E um dos pontos que ela traz também e que me toca, né, é quando ela diz que é o que eu falei de alguma forma, né, que o que encontramos na academia não é uma verdade objetiva científica, mas sim o resultado de relações desiguais de poder e de raça, né? Então, coisas que se relacionam muito intimamente. A minha ideia era, de fato, trazer uma fala breve, mas eu vou me encaminhando para o final dessa fala, dessa faísca, dessa inquietação, né, que aconteceu comigo. E retomo algumas perguntas que a Grada faz, né? E ela pergunta: quem define quais perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E para quem as respostas são direcionadas? E eu pego um pouco dessas perguntas emprestadas aqui para a gente, né? Enquanto SIG, enquanto interessados no assunto, ouvintes, articuladores de saber. E eu coloco essas perguntas, né? Quem define as perguntas que nós estamos fazendo? Dos nossos objetos de interesse, de pesquisa, inclusive de clínica, né? Quem nos instiga a perguntá-las? Em quem a gente está buscando essas respostas? Quem estamos lendo, né? Para quem estamos direcionando essas respostas também na nossa clínica, também nos nossos espaços de produção, né? E por fim, a pergunta que fica para mim, assim, é que eu compartilho com vocês é: que lugar é esse, né? Que a gente está habitando academicamente, cientificamente, teoricamente? Que lugar é esse, né? Mas acho que vai mais ou menos por aí, assim, minha contribuição hoje. Eu passo a palavra para a Janete. Obrigada, Bianca. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui hoje. Pensando no que compartilhar com vocês hoje, aqui nos minutos que me cabem, nesse Narrativas tão especial para a SIG, pois que destinado a conversar sobre um tema necessário para todos nós, e que vem trazido por um grupo do qual faço parte com muito entusiasmo, me ocorreu trazer um escrito que chamei Precisamos Falar sobre Racismo. A ideia é que esse escrito seja uma carta para meus netos, que são pequenos ainda, e que me lembram constantemente da responsabilidade que temos para com nossas crianças, no sentido de transmitir-lhes aquilo que vamos aprendendo com as histórias que nos fazem ser como somos como humanidade, para que possam fazer seu aquilo que herdam e para que possam intervir na história de modo a fazê-la melhor. Que eu me dirija aos pequenos
me lembra também da minha própria pequenez diante do mundo, e nesse caso específico, minha pequenez no sentido de tão pouco saber sobre o racismo. A inspiração, para que seja uma carta, veio da leitura de Chimamanda Adichie, que, em resposta à pergunta de uma amiga sobre como criar sua filha feminista, escreve-lhe uma longa carta. Ela, uma negra, né, intelectual, ativista, escritora. Espero contribuir para que meus netos sejam antirracistas, enquanto eu mesma vou aprendendo a pensar e trabalhar esse tema em mim. Começo, então, contando-lhes que na década de 60, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, tinha algo que despertava a curiosidade daquela menina branca que era carinhosamente chamada de negrinha pelo avô paterno. Era a existência de um lugar chamado Bailanta dos Morenos, que, segundo lhe diziam, era frequentado só por pessoas de cor. Pessoas de cor? Como assim? De cor, morenos, escurinhos, pretos. Pessoas de cor eram expressões usadas para os negros que apareciam nas páginas dos livros de história nomeadas com a palavra escravos. Antigamente haviam escravos, diziam na escola. E o que eram escravos? Os que trabalhavam nas fazendas, faziam serviços de toda ordem para os seus senhores. Tinham sido trazidos em navios vindos da África e aqui eram vendidos e levados por seus donos. Donos? Sim, os escravos tinham donos e eles mesmos não eram donos de nada. E comumente, como mostrava, como assim, né, que podiam ter donos? Comumente, como mostravam as ilustrações vistas nos livros, eram castigados, amarrados num tronco até sangrar. E seus corpos ficavam marcados de tanto serem castigados. Como é que pessoas podiam ser vendidas e terem donos, assim como coisas vendidas no armazém? E como é que eram amarradas e machucadas com essa brutalidade, assim, com gente olhando e não fazendo nada para impedir? É que isso foi há muito tempo atrás, e era normal naquela época. Como algo assim tão bruto podia ser normal? E quem decidia que isso era normal? Os que se diziam descobridores, que tinham vindo da Europa, que tinham ido buscar os negros na África e trazido eles para essa nova terra, que passaram a chamar de sua e da qual passaram a ser os colonizadores. Uma história de séculos de relação de poder, violência e injustiça. Uma história de brancos colonizadores e negros escravizados. Uma história mal contada, pois que era e é contada pelos brancos, que continuaram a ocupar os lugares de poder e, inclusive, o lugar de poder falar sobre essa história de um processo político de desumanização, mas que não era contada como tal. Uma página triste da história, cheia de lacunas, memórias encobridoras, distorções, que, segundo se aprendia, ficou no passado. Afinal, brancos e negros são iguais e só têm a cor da pele diferente. Mas por que, então, uma bailanta para morenos? Porque eles não se sentem bem de ir aos clubes dos brancos. Preferem o clube deles. Essa era a resposta para a pergunta lá na década de 60. Estranho, afinal não tinha escrito em nenhum lugar bailanta dos brancos. Bem, talvez vocês também achem estranhas essas coisas que estou contando, mas parafraseando Fanon, um importante autor negro, filósofo, com toda a serenidade, acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. E olha que ele disse isso em 1952. Foi num livro lançado lá na França, que depois, no início da década de 60, foi publicado em Portugal, mas proibido, recolhido e mantido ausente por cerca de 50 anos. Por que conto isso? Para introduzir um ponto sobre o qual ainda vamos ter que falar bastante, que é o silêncio. O silêncio imposto, como diz Grada Quilomba. Opa, um mosquitinho aqui. Como diz Grada Quilomba.
vocês precisam conhecê-la. Ela escreve em seu incrível livro Memórias da Plantação sobre uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos. Ela vive em Berlim, mas tem soltado sua voz por diferentes países e se ocupado de ações que visam criar um senso de humanidade, num mundo que tão assustadoramente repete e normaliza a violência. Temos negros brasileiros, como Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo e muitos outros, que também têm soltado sua voz e marcado o lugar de fala dos negros, e assim convocado quem os escuta a prestar mais atenção na questão do racismo. O racismo é uma violência que tem sido negligenciada, por muitos negada. E é preciso que vocês cedo compreendam que essa violência de discriminar e desrespeitar os que não são brancos é coisa muito séria e precisa do olhar branco. Por que falo em olhar branco? Porque no Brasil, muito se fala em beleza da miscigenação, liberdade, igualdade e ausência de racismo. Mas nós, brancos desse país, não costumamos olhar e ter consciência do privilégio de sermos brancos. Não precisamos escrever na porta de nossos clubes que eles são só para brancos, mas nos acostumamos a estar entre brancos. No mundo da psicanálise, por exemplo, ao qual vocês sabem, eu pertenço há 30 anos, também é assim. Tem ausência de negros e tem ausência de referências, autores negros, e elas existem. Neuza Santos Souza, por exemplo, é uma psicanalista negra que escreveu um livro que é uma leitura obrigatória para os estudos sobre negritude e racismo no Brasil. Mas estas referências estão ausentes nos currículos, por exemplo. Como isso ficou tanto tempo sem ser percebido, nos acostumamos a ver os negros em posições pouco valorizadas, ou sempre voltando para o lugar deles, que não é o clube dos brancos. Isso tudo é muito complexo e nós vamos precisar conversar muito sobre esse assunto e olhar para nós mesmos, reconhecer nossos pensamentos, comportamentos em relação a tudo isso. Vamos precisar estudar muito também, porque assim como os negros precisaram e precisam se ocupar de reconhecer e amar a sua negritude, amar sua negritude é uma expressão de Bell Hooks, outra autora incrível, americana, nascida em 52, ano em que Fanon lançava seu livro, Pele Negra, Máscaras Brancas. Estudiosa de raça, gênero, classe e relações opressivas, com ênfase em temas da arte, com quem temos muito a aprender, com quem Grada Quilomba e outros autores, que também são referência nessa luta contra o racismo, aprenderam. Nós, brancos, precisamos reconhecer nossa branquitude, reconhecer a supremacia branca, isso que nos coloca num ponto de partida sempre diferente e superior ao negro, e que precisa ser encarada de frente. Admitir que o reconhecimento e a aceitação positiva da diferença são um ponto de partida necessário, enquanto trabalhamos para erradicar a supremacia branca. Essa frase é da Bell Hooks. Por que erradicá-la? Por que sair desse lugar de privilégio? Porque esse lugar, que é de uma minoria, além de manter a dominação e submissão, a instaura dentro de cada um, que faz parte desse todo. E assim normaliza o desrespeito às diferenças de raça, de gênero e de classes. Aliás, esses 3 pontos são indissociáveis. Me ocorre que vocês podem pensar, mas nós respeitamos essas diferenças e nem somos racistas. Acreditem, nós vivemos numa sociedade racista e não existe meio termo. Como diz Fanon, uma sociedade é ou não é racista. Não podemos seguir negando a existência do racismo para que possamos evoluir enquanto nação e enquanto gente mesmo, como diz Grada Quilomba, no prefácio do livro do Fanon, lançado no Brasil recentemente.
E como hoje não posso me alongar muito nesse escrito, termino dizendo que, assim como eu, vocês também chegaram e fazem parte de uma sociedade racista e que isso nos habita. Mas que assim seja, não nos tira a responsabilidade de sermos antirracistas. É preciso desnaturalizar a violência. E todo, absolutamente todo e qualquer racismo é violento. Eu passo a palavra para Luísa. Obrigada, Janete. Boa noite, pessoal. Bom, me chamo Luísa, estou aqui falando do lugar de uma mulher branca. Eu sou psicóloga, psicanalista em formação pela SIG, e eu faço parte do grupo de investigação desde fevereiro de 2021. Eu intitulei o meu breve escrito aqui de A Branquitude e os Episódios de Privilégios Cotidianos, fazendo referência ao livro já bastante mencionado, né, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Para começar, eu gostaria de compartilhar 2 vivências do meu cotidiano. A primeira delas ocorreu em uma ida ao supermercado. Eu havia feito as minhas compras e estava passando pela porta de saída quando disparou o alarme do sensor antifurto. Eu parei de caminhar, olhei ao meu redor e vi um segurança branco parado a alguns metros longe de mim. Isso aconteceu antes da pandemia, então eu estava sem máscara e fiz uma expressão facial que comunicava: não sei o que houve. O segurança nem se movimentou, apenas fez um gesto com a sua mão que representava um sinal de pode ir. Eu fiz um sinal de positivo e segui meu caminho. A segunda situação ocorreu quando eu fui levar um pacote até a portaria de um prédio residencial. Como fazia frio naquele dia, eu estava usando calças, casaco de manga comprida e também estava usando máscara devido à pandemia. Eu parei em frente ao portão do prédio, que ficava um pouco distante do hall de entrada. Nessa posição, eu não conseguia ver se havia alguém na portaria, mas acenei e o portão foi aberto para mim. Caminhei até a entrada, conversei brevemente com um porteiro branco e fui embora após deixar o pacote em questão. Alguém poderia me perguntar: por que tu estás compartilhando situações tão corriqueiras? O que elas têm a ver com racismo? Essas vivências nunca tinham me chamado a atenção, até o momento em que, através do grupo de investigação, compartilhamos a leitura do livro de Grada Quilomba. A autora, uma mulher negra, produziu esse material a partir da sua pesquisa de doutorado realizada em Berlim. E o que estava presente nesse livro que fez com que eu passasse a observar situações do meu dia a dia? Entre tantas reflexões propostas, separei alguns pontos para tentar responder a pergunta. Primeiramente, Grada descreve a branquitude como um lugar de referência e de poder que as pessoas brancas ocupam e que, por consequência, coloca todas as pessoas não brancas como outras, como diferentes e em um lugar hierarquicamente inferior. Além disso, a autora apresenta a ideia do racismo cotidiano. Nas palavras da própria Grada, abre aspas, o racismo cotidiano refere-se a todo o vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro e as pessoas de cor não só como outro ou outra, mas também como outridade, isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. No racismo cotidiano, a pessoa negra é usada como tela para projeções do que a sociedade branca tornou um tabu. Tornamos-nos um depósito para medos e fantasias brancas do domínio da agressão ou da sexualidade. Fecha aspas. A noção de cotidiano ao longo da vida de alguém, o que amplia a ideia de que racismo seria uma vivência pontual. Outro aspecto do livro que quero ressaltar é que a autora faz suas construções teóricas a partir de entrevistas com 2 mulheres negras e também de vivências próprias de racismo. Quero trazer 2 memórias da própria Grada, pois acredito que possam ajudar na reflexão que quero fazer com vocês. Na sua primeira visita à Biblioteca de Psicologia da Universidade Livre de Berlim, logo na entrada, uma funcionária branca fala em voz alta para a Grada. Abre aspas. Você não é daqui, é?
A biblioteca é apenas para estudantes universitários. Fecha aspas. Através dessa cena, a autora compartilha sua perplexidade diante do que havia vivido e escreve que seu corpo foi visto como fora do lugar, como aquele que não poderia ocupar livremente o espaço acadêmico. Este exemplo também mostra como o passado colonial é reencenado constantemente através do cotidiano, pois as pessoas brancas seguem designando onde e de que forma os corpos negros podem existir. A outra memória diz respeito a quando Grada tinha entre 12 e 13 anos e foi ao médico por causa de uma gripe. Ao final da consulta, quando ela ia se dirigindo à porta, ele a chama dizendo que tinha tido uma ideia. Então, o médico conta que ia viajar com a sua família e que havia pensado que ela poderia ir junto, propondo que realizasse algumas tarefas domésticas e que aproveitasse o tempo livre passeando. A reflexão que a autora faz em cima desse episódio mostra como o homem branco transformou a relação de médico-paciente em uma relação senhor-servente, que nos mostra mais uma vez a atualização do passado escravista. De forma interessante, Grada propõe que mudemos os personagens da história. Caso o médico fosse um homem branco e a paciente uma menina branca, será que essa proposta teria sido feita? E se o médico fosse um homem negro e a paciente uma menina branca? Entre tantas variações possíveis, além da marca da cotidianeidade do racismo, o exemplo foi utilizado por Grada para apontar a intersecção das formas de opressão, sendo esta uma situação em que há o entrecruzamento entre a questão racial e de gênero. A partir desse breve apanhado de alguns pontos do livro, quero voltar às vivências do meu cotidiano branco e tensioná-las juntamente a vocês. Minha proposta é que possamos aproximar as noções de branquitude e de privilégio, seguindo a direção de Grada de fazer rearranjos entre os personagens. Retomo a situação do supermercado. Se no meu lugar estivesse uma pessoa negra, será que o segurança branco teria apenas olhado à distância? Será que uma expressão facial de desentendimento seria suficiente para que uma pessoa negra pudesse seguir o seu trajeto? E em relação a outra história, se na frente do portão estivesse parada uma pessoa negra, será que o portão teria sido aberto para ela através de um aceno? Será que o porteiro branco não iria aproximar-se para pelo menos conferir quem estava querendo entrar? Observem como 1/3 do meu rosto branco, já que eu estava usando máscara, consegue obter uma permissão para entrar que um corpo negro inteiro jamais teria tão facilmente. A história de Grada na biblioteca nos mostra como corpos negros não possuem a mesma liberdade de ir e vir e de ocupar espaços como a maioria das pessoas brancas possui. Gostaria de apontar que reconheço a importância das intersecções, como classe e gênero, poderiam gerar ainda mais questionamentos, e que essa breve problematização teve um enfoque no racismo sofrido pela população negra. Enfim, minha proposta era poder mostrar para vocês as diferenças entre os cotidianos. Enquanto o corpo negro sofre racismo, o corpo branco usufrui de privilégios que estão pulverizados por toda a nossa estrutura social. Com isso, concluo convidando a todas as pessoas brancas que estão aqui presentes a apropriarem-se das suas branquitudes e espero que esse processo fomente o desmonte do sistema de poder e de opressão racial. E passo a palavra para a Andréia. Bom, obrigada, Luísa. Boa noite, pessoal. Eu, então, falo como um fechamento, não um fechamento no sentido de um resumo, mas assim, encerrando essa mostra que a gente vem fazendo, então, das reflexões que a gente tem tido lá no grupo. Para escolher o que falar foi tão difícil, porque são tantas coisas que me tocaram e nos tocaram, né? Que eu fiquei pensando o que eu escolheria em particular meu, né? E eu andei me perguntando durante muito tempo, assim, uma questão, muito tempo não, mais recentemente. Quantos analisando os pacientes eu tinha tido no meu consultório nos meus tantos anos de clínica, né? E isso não enchia uma mão.
e me dei conta que eu também não tive, entre colegas da graduação, da especialização, e mesmo depois na formação, esse mesmo número, né? Acho que isso é uma amostra dessa realidade classista e racista da qual eu faço parte, né? E eu me perguntava por que só então agora, né, por que antes eu não tinha parado para pensar efetivamente ou me ocupar com esse tema, né? E a cada leitura que a gente ia fazendo, dos tantos livros que já foram citados aqui, né, eu crescia meu interesse de poder me pensar no meu lugar como pessoa branca, né? Então, em paralelo com as leituras já citadas e que a gente vinha fazendo, eu acabei buscando um pouco mais sobre a questão da branquitude, né? E entre as muitas leituras que eu encontrei, que me surpreendi também, porque não imaginava que teriam tantas, eu quero trazer só para vocês uma que foi produzida aqui no Brasil muito recentemente, que é o livro da Lia Weiner Schuckmann, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, né, que ela faz uma pesquisa, a pesquisa do doutorado dela, né, é um recorte de São Paulo, mas que eu penso que fala de algo muito próximo a nós como país, né? Então, ela começa apresentando os estudos lá da década de 90 sobre o racismo, e que lá os estudos começaram a mudar o enfoque, se deslocando dos outros ditos racializados, né, principalmente os negros, que eram mais os objetos de estudo, né? Então, deslocando esse enfoque para quem construiu a noção de raça, ou seja, os brancos, né? Então, ela vai falando sobre a importância que teve esse movimento de desviar o olhar das identidades que são consideradas de margem, então os brancos, os indígenas, né, para colocar, então, no centro do debate, da roda, os brancos, né, que não se percebem racializados, segundo ela, né, e que dificilmente tem uma análise crítica sobre o seu lugar, né. E eu achei que a partir daí fez muito sentido também os meus questionamentos, né, iniciais. Então, ela diz que olhar nos estudos de relações raciais só para o negro e outras identidades ditas de margem ajudou a contribuir para a ideia de um branco como identidade racial que fosse a norma, né? E ela coloca, então, no livro um foco sobre essa invisibilidade com que os brancos enxergam a si próprios, né? De se ver não como uma das identidades, mas como uma identidade única, identidade de referência da humanidade. E ela vai revelando na pesquisa dela, então, a força da dimensão da branquitude, né, que persiste em todos os espaços de poder e de prestígio, definindo objetiva e subjetivamente que inteligência, competência, beleza são coisas de brancos. E lendo o livro da Lia e outras referências que ela trouxe também, eu fui percebendo que, sim, de fato, eu não encontrava pessoas negras, né? E isso ainda não tinha me tocado a ponto de me movimentar como foi agora, né? E daí eu me encontrei com uma outra leitura, que também fez muito sentido para mim, que foi o livro da Maria Aparecida Bento, que ela é psicóloga, né? E que ela desenvolve um conceito, que é o conceito do pacto narcísico branco. O pacto narcísico branco, segundo ela, implica na negação, no evitamento do problema com o objetivo da manutenção dos privilégios. Então, segundo ela, é um pacto entre brancos, né, caracterizado pelo silenciamento, pela interdição de negros em espaço de poder. É a convergência de sujeitos brancos em defesa de seus privilégios. E daí eu me perguntei, será que eu vinha fazendo parte desse pacto também? E eu penso que sim. Então, a minha fala é muito mais no sentido de trazer esse recorte que me tocou, numa tentativa de fazer um furo, uma quebra, quem sabe nesse pacto narcísico, né? Entender e alertar para a compreensão dos privilégios que acompanham a minha cor, né? O que não é simples, porque admitir esses privilégios ainda é novo para muitas pessoas e, portanto, é questionado, né?
Mas acho que é fundamental que as pessoas brancas, como eu e a maioria de nós aqui, né, pensemos o nosso lugar de entender os nossos privilégios, né, para que eles não sejam naturalizados ou considerados apenas de esforço próprio. Como as gurias já disseram antes, também eu acho que essa é uma estrada que a gente tem pela frente e a gente não pode mais se desviar dela, né? E eu estava ouvindo esses dias alguém falar, e alguém disse que talvez a gente devesse, ao invés de falar em branquitude, falar em branquietude, pelo silêncio que se fez e que se faz ao longo do tempo sobre o tema, né? E sobre o nosso próprio silêncio como pessoas brancas, né? Então, acho que bom que a gente está aqui numa instituição de psicanálise, abrindo a possibilidade de falar sobre isso, como é muito próprio da psicanálise, né? Que é dar palavras à dor e ao conflito, tirar isso do silêncio e da recusa, sabendo, é claro, que tem muito ainda a ser feito. Mas que se tudo isso que nós trouxemos já provocou vocês, eu, da minha parte, fico muito satisfeita. Era isso. Terminamos, Débora. Então, vamos para a discussão ou vocês ainda pensam no vídeo? Penso que como temos 15 minutos, vamos para a discussão? O que vocês acham como grupo? Aham. Porque eu acho que é muito